Seminário Internacional OEA 2023. Nós temos uma agenda extremamente intensa durante esses 2 dias, então eu quero começar na hora. Então, primeiro eu quero agradecer os nossos palestrantes, quero agradecer os patrocinadores desse evento que viabilizaram a sua realização, a Amazon, o Banco Mundial, a CNI, a Gelog, a GM, a Huawei, a Maersk, a Cinerlog. E quero agradecer aos mantenedores do Procomex, sem o qual nós não poderíamos fazer o trabalho que fazemos. A Cinerlog, a Multilog, a Amazon, a Huawei, a Becomex, a Feodaneiro, Sindasp, Sonda, GRU, Marinex, Datamar, Siemens Healthcare, Abtra, Kestra, GE, Stellantis, que são investidores ouro no Procomex. E os prata, Elibras, Bosch, Thomson Reuters, Scania, Comexport, ABB. E os bronze, PwC, Multicargo, DSV, NSI, Stars, S. Magalhães, Nasser, Advogados, Emix, Bysoft, Wistek, PBLSH, Vale, Siemens, Embraer, Rockwell Automation, Sertrading, TRW Automotive Limitada, Razak, Schenker, Fenamar e Cainal. E também queremos agradecer as 136 instituições que compõem hoje em dia a nossa aliança. Para começar o nosso evento, eu vou chamar ao palco algumas pessoas que têm um papel fundamental em viabilizar este evento, que são anfitriões do esforço que foi realizado durante os últimos 2 dias, na segunda e na terça-feira, de reunir representantes das aduanas, da agricultura e saúde, de diversos países da nossa região, para trabalhar a questão de gestão coordenada de fronteiras, que é um dos temas que estaremos tratando no evento desses próximos 2 dias. Então, quero convidar o senhor Daniel Meirelles Fernandes Pereira, que é o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a senhora Edilene Cambraia Soares, diretora do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária. Eu vou pedir para subir pelo lado esquerdo aqui, no meu esquerdo, vosso direito, porque a escada é um pouco mais segura do que a outra. Okay? Sou Jackson Aluir Corbari, secretário de Administração Aduaneira Especial da Receita Federal e o parceiro na realização desse evento, que é a Receita Federal. Afonso Rojas, que é o presidente regional, presidente do Grupo Regional Consultivo do Setor Privado das Américas, da OMA, Afonso Rojas. O senhor Lucas Ferraz, que é o secretário de Negócios Internacionais do Governo do Estado de São Paulo. O senhor José Raul Perales, diretor do Departamento de Comércio, SAIP, subdiretor da Global Alliance for Trade Facilitation. O senhor Hernani Argolo Cecuti, especialista sênior em facilitação do comércio do Banco Mundial. O senhor Fábio Bacará, fundador e CEO da Cinerlog. O senhor Atílio Rulli, vice-presidente de Relações Públicas da América Latina e Caribe da Huawei. E o senhor Lars Carlson, diretor global de consultoria comercial alfandegária da Maersk. E o senhor Marcelo Martínez, gerente de projetos e do Programa de Segurança CIT-OAS. Eu vou pedir, então, dando sequência ao nosso evento, vou pedir para o maestro Donaldo e a Belani Medrado subirem ao palco também, e vou pedir para todos ficarem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que a soprano Belani Medrado e o maestro Donaldo Guedes vão nos brindar. Por favor, Belani. As margens plácidas de um povo heróico brado
retumbante, e o sol da liberdade em raios fulgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrido, teus risonhos, lindos campos, têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte, terra dourada. Mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigado, Melanie. Obrigado, maestro Donaldo. Tomem assentos, por favor. Agora eu vou pedir a cada um das pessoas que estão aqui à frente para falar algumas palavras como a abertura desse evento, e vou pedir para a Edilene falar primeiro, sendo
a representante do gênero feminino. Aliás, está desequilibrado esse palco, mas tudo bem, né, Edilene? Mas, então, por favor, Edilene, primeiro a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu sou Edilene, eu sou diretora do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. A Secretaria de Defesa Agropecuária é responsável pelo controle e fiscalização de vegetais, animais, seus produtos e derivados e insumos agropecuários. E, por consequência, também somos responsáveis pelo controle desses produtos na importação e exportação. Controlamos esses produtos para evitar, para minimizar o risco de introdução de pragas e doenças no país. E como é que a gente faz isso? Um pouco diferente de todos os outros órgãos de controle, o nosso trabalho é eminentemente intervenção, A gente é inspeção física de carga para verificação da conformidade e presença de pragas e doenças. Então, como a gente pode, nesse cenário atual, aumentar a nossa eficiência e, ainda assim, promover ferramentas de facilitação de comércio, O Ministério da Agricultura teve a Lei 14.515, publicada agora no final de 2022, em dezembro de 2022, que traz uma inovação, que é a implementação de um programa de conformidade agropecuária, que é um programa similar e cabe e vem muito ao encontro do que é o OEA. Então, a implementação do programa de conformidade e OEA, por tabela, por consequência, é uma prioridade para o Ministério da Agricultura nessa gestão, dado a necessidade que a gente tem de nova forma de atuação. Então, esse evento, ele vem muito ao encontro disso, é uma oportunidade, porque nós entendemos que a facilitação de comércio, essa divisão de responsabilidade com o interessado, com o regulado, é também uma ferramenta eficiente de aumento e de melhoria da defesa agropecuária e, por consequência, das questões de segurança alimentar do país. Então, esse evento é uma grande oportunidade para a gente discutir. Para o Ministério da Agricultura também, a gente ter experiência e aprender com os outros órgãos que já estão mais avançados nessas ferramentas. Então, eu desejo a todos um ótimo evento e que, no final, a gente tenha aprendizados que possamos avançar na questão da área da agropecuária também. Obrigado, Edilene. Eu devia ter explicado que nós temos no palco entidades, órgãos, que foram co-anfitriões co-anfitriões dos eventos dos últimos 2 dias. Obviamente, Receita Federal, mas também Agricultura e Saúde. E agora eu vou pedir para o doutor Daniel falar, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, queria, em nome do Dr. Jackson, cumprimentar todos aqui da mesa e, em nome do Dr. John, da Aliança Procomex, saudar todos os participantes aqui, todos os senhores que vieram nos prestigiar aqui no evento e agradecer também por todas as rodadas de discussões que a gente está tendo nesses últimos 2 dias aqui, um evento muito profícuo e muito importante para a Anvisa. Bem, meu nome é Daniel, eu sou o diretor da 5ª Diretoria da Anvisa. A 5ª Diretoria da Anvisa, ela é responsável pela área de portos, aeroportos e fronteiras da Anvisa. É uma área muito sensível da agência e acho, complementando o que minha colega do Ministério da Agricultura disse, eu acho que nós, como órgãos públicos, temos um grande desafio na nossa gestão de fronteiras. Nós temos que, ao mesmo tempo, fazer o controle, no nosso caso sanitário, das diversas irregularidades que entram, mas também zelar pela promoção de um bom ambiente de negócios, um bom ambiente regulatório do país, que a gente fomente, de fato, esses negócios. Isso nem sempre é fácil. Temos um país com dimensões continentais, nossas fronteiras são muito longínquas. No nosso setor de saúde, em especial, a Anvisa ela é responsável por regular quase 25% do PIB brasileiro, passando por medicamentos, produtos para a saúde, tabaco, agrotóxicos, sanitizantes, entre diversos produtos de importância sanitária.
E além disso, no final das contas, sempre tem um usuário, sempre tem uma pessoa usando nossos produtos e sempre tem um risco à saúde que nós temos que controlar nessas fronteiras. Então, diante dos nossos muitos desafios, uma coisa é certa: o único caminho que a gente consegue melhorar a eficiência do controle de nossas fronteiras é através da gestão coordenada de todos os órgãos anuentes. E é isso que nós vimos fazendo, né, sobre a coordenação da Receita Federal do Brasil. Aqui já fica meu agradecimento ao Dr. Jackson por todo o apoio que tem dado à Anvisa. A gente vem cada vez mais integrando nossas ferramentas. Então, estamos caminhando para um sistema único de comércio exterior que envolva a Anvisa e a Receita Federal do Brasil. Nós já estamos em consulta pública do nosso programa de OEA. Pela primeira vez, a Anvisa vai ter um programa de operador econômico autorizado, uma regra que já está em consulta pública, entre outras diversas melhorias que a gente está fazendo justamente para tentar conciliar isso. Um bom controle de fronteiras com um bom ambiente de desenvolvimento de negócios e saúde do Brasil. Nesse mesmo momento, aqui em São Paulo, a gente está tendo a maior feira do setor de saúde da América Latina, hospital. Essa feira é exatamente um exemplo do nosso trabalho diário, né? É a maior feira, envolve milhões de negócios, são expositores do mundo inteiro, um setor que gira quase 250 bilhões de reais aqui na saúde no país, e todos os produtos para a saúde que entraram nessa feira, de alguma forma, passaram pelas nossas fronteiras, né? Passaram pelo crivo dos nossos fiscais. Então, nós conseguimos, durante todo esse período, proporcionar a realização da feira com a segurança sanitária de que produtos, independente do seu registro, da sua forma nova, entrassem no país e saíssem do país de forma segura, proporcionando também a proteção à saúde de toda a população. Então, esse é o exemplo do nosso trabalho diário, esse é o exemplo do trabalho que todos os órgãos públicos na área de fronteira fazem, e esse é o exemplo que nós gostaríamos de seguir para frente, sempre na missão institucional da Anvisa de proteger a saúde de toda a população. Então, obrigado à Aliança Procomex e um bom evento a todos. Obrigado, Daniel. Eu mencionei que nós tivemos 2 dias de reuniões antes de hoje, né? E dos representantes dos países, em termos de agricultura, saúde e aduana. Mas nós já fizemos isso antes. Então, qual foi a novidade esse ano? A novidade esse ano é que esse esforço foi suportado por um grupo de instituições que está, em conjunto, se denominando Grupo de Impulso. E, em grande parte, nós devemos a possibilidade de criar isto a várias instituições, mas 3 especificamente que estão representadas no palco hoje, que são o Banco Mundial, a Organização dos Estados Americanos e a Global Alliance. Depois, outras instituições também aderiram, e esse grupo de impulso deverá dar o suporte ao esforço que, eu não vou dizer que iniciou ontem e antes de ontem, mas teve um grande impulso ontem e antes de ontem, tá? E que deverá ter continuidade. E, para falar um pouco sobre isto e o suporte a este esforço, eu vou pedir para o senhor Marcelo Martínez, que é gerente de projetos do Programa de Segurança da SICT, OEAS, para falar algumas palavras. Marcelo. Muchas gracias, John. Muy buenos días. En primer lugar, me disculpo por no hablar ni portugués ni portuñol. Prefiero no cometer para dizer que tem tradução simultânea, se alguém precisar, viu? Muchas gracias. Então, por favor, só que tem que pegar o equipamento lá fora. Este esfuerzo que estamos llevando inició por un pequeño grupo de organizaciones que lo mencionó John, Global Alliance, Banco Mundial, Receita Federal, Procomex y la Organización de Estados Americanos. Virtualmente empezamos a convocar a distintas organizaciones e instituciones del sector privado, de organismos internacionales y también sector público para tratar de unir todos los esfuerzos que se van desarrollando en nuestra región con 2 finalidades: de apoyar al sector privado en facilitación al comercio y generar condiciones de seguridad. Son ya más de 2 instituciones que se han sumado al grupo de impulso y posterior a eso hemos generado el grupo técnico. Y el grupo técnico es hoy en día conformado por las agencias
que están encargadas de control fronterizo de los gobiernos de nuestra región. Y a eso se suma un grupo muy importante que es el sector privado. La gestión coordinada de fronteras no va a funcionar si no recibe los insumos del sector privado, que son finalmente ellos los encargados de la seguridad y de toda la cadena de suministros. Estos dos grupos han sesionado virtualmente desde enero hasta mayo, en más de 25 horas de reuniones. Hemos tratado de rescatar las prioridades de los países y el día lunes y martes de esta semana hemos sesionado de manera presencial con algunos representantes de los países de las agencias de aduana, de agricultura y de salud. Básicamente hemos establecido un primer plan de trabajo con aspectos que vayan a fortalecer la seguridad y la facilitación del comercio. Pero este trabajo no queremos que quede solo en las voluntades de esas personas que han venido, se han esforzado por estar conectados, sino hemos visto que es necesario generar una institucionalización para que el trabajo que se inicia presencialmente aquí en Sao Paulo tenga reuniones permanentes y podamos avanzar con lo que es gestión coordinada de fronteras. Pero quiero hablar en el lenguaje de la mayor parte del público que está aquí. Lo que estamos logrando hacer es que las condiciones de los cruces de frontera, y no solo hablo de lo terrestre, hablo de lo marítimo y a lo aéreo, tengan las condiciones para que ustedes puedan tener un comercio más seguro y con mayor facilitación. Este grupo impulso y este grupo técnico, estos resultados serán llevados al más alto nivel de la Organización de Estados Americanos para que sean los representantes diplomáticos y políticos de los países que nos den la instrucción de generar los grupos que constantemente vayan deliberando y pudiendo aterrizar las demandas, las prioridades y las necesidades especialmente del sector privado. Este esfuerzo esperamos que pueda ser retribuido por el sector privado. Las sesiones no van a ser netamente del sector público, sino esperamos que todos los que están sentados aquí y que se replique en todos los países de nuestra región puedan fortalecer estos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria pedir a todos que participaram das reuniões dos últimos 2 dias que ficassem de pé. Por favor, a hora. Ok. Eu queria pedir uma salva de palmas para esse pessoal. Muchas gracias a ustedes. Tomem assento, graças. E agora eu queria… Desculpa, eu falei portunhol durante 2 dias, está ficando difícil voltar para o português. Mas agora eu queria pedir ao Hernani Secuti, que todos conhecem de longa data, que é do Banco Mundial hoje em dia, que faz parte desse grupo de impulso, que tem dado todo o apoio a esse evento, para, por favor, falar algumas palavras. Bom dia a todos. Eu vou começar saudando os colegas aqui da mesa e desejando boas-vindas a todos para participar desse evento, 9ª edição do Seminário Internacional de Operador Econômico Autorizado. Em nome do banco, registrar que é uma satisfação ver o progresso dessa iniciativa. Facilitação do comércio segue sendo um dos temas pilares de sustento ao desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. Diria que, no contexto atual, é ainda mais importante. O comércio internacional enfrenta uma série de desafios que são marcados por tensões geopolíticas, disrupções das cadeias de abastecimento, questões associadas à transição para a economia verde, e vemos expectativas de novos controles de fronteira que devem passar a existir, questões associadas a padrões mínimos de trabalho, que estão associados, discutindo hoje na Organização Mundial do Comércio. Enfim, um conjunto de fatores que apresentam desafios, realocação de cadeias de abastecimento, desafios de integração regional. Então, nesse contexto, facilitação do comércio é ainda mais importante. É fundamental que os países possam se posicionar, ter uma agenda muito clara de desenvolvimento dessa matéria, redução dos custos, melhoria do ambiente de negócios,
O Banco Mundial está num processo de relançamento de uma metodologia de avaliação do ambiente de negócios para substituir o Doing Business, que foi descontinuado. Então, esse é um tema extremamente caro para o banco. E é com muito bons olhos que a gente reconhece o esforço que tem sido feito aqui no Brasil, mas na região como um todo. Saúdo a todos os representantes dos demais países que participam desse processo. Nona edição do seminário vai tratar de temas importantíssimos, né? Temas de comércio eletrônico, temas de gestão coordenada de fronteiras, e apenas reiterar que o banco seguirá sendo um parceiro, um sócio estratégico nessa matéria, e estamos à disposição para seguir com vocês nessa jornada. Bom dia, muito êxito a todos. Obrigado, Hernani. E eu queria pedir agora ao José Raul Perales, que é o diretor do SAIP e subdiretor do Global Alliance, para falar algumas palavras sobre o apoio a este esforço. Por favor. Obrigado, John. Marcelo, para que no te sientas tan solo, voy a hablar en español. ¿Puede ser? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De parte de la Global Alliance, esta iniciativa de los operadores económicos autorizados no solo es un tema sumamente importante y urgente para nuestro grupo y para nuestros colegas tanto en Suiza, en París y como en Washington, sino también por el hecho de que el trabajo del OEA habla sobre el fundamento de lo que la Alianza creemos es la gestión de frontera. La Alianza nace del principio de que la frontera es una responsabilidad compartida entre el gobierno y el sector privado. Entonces, pocos vehículos ejemplifican esa responsabilidad compartida como el operador económico autorizado. Y en este sentido, las potencialidades son inmensas y los campos para desarrollo son inmensos. El OEA no es una condición, es un camino, es una ruta. Es el establecimiento de una relación entre el gobierno y el sector privado que tiene que ser alimentada y fomentada. Y desde la Alianza nos revierte sumamente mucho orgullo poder apoyar este esfuerzo, sobre todo en momentos en los que las cadenas globales de valor están cada vez adquiriendo mayor complejidad. Los requisitos de las autoridades para lograr seguridad y transparencia y cumplimiento en esas cadenas de valor cada vez son más fuertes, lo cual nuevamente revierte un papel importante al trabajo que el sector privado y gobiernos puedan hacer juntos para mantener la seguridad y la efectividad de las cadenas. Así que nada, en nombre de la Alianza, sumamente contento de estar acá y de apoyar este esfuerzo, y buena suerte en esta jornada de 2 días. Muchas gracias, José. E agora, outro representante do setor privado que faz parte do grupo de impulso é o grupo regional do setor privado, o grupo consultivo do setor privado das Américas, da OMA. E o seu presidente está conosco, Alfonso Rojas, que acabou de chegar, na verdade, do México, né? Sí, gracias, John. Y para que sea un empate, también yo hablaré en español. Qué gusto me está ser testigo una vez más de este esfuerzo que hace Alianza Procomex para el tema de operador económico autorizado, con el acuerdo de reconocimiento mutuo, y ahora a través del grupo de impulso, que agradezco mucho que la invitación para participar representando al grupo regional en este grupo de impulso sobre el tema de gestión coordinada de fronteras. No basta una buena idea ni un trabajo aislado. En esto tiene que haber consistencia, y es lo que ha habido a lo largo de estos últimos años, que por lo menos creo que un año en la pandemia no hubo, pero los últimos 5 años hemos estado dialogando estos temas, 2018, si no mal recuerdo, John, y ha habido consistencia, y gracias a la consistencia en mi país, México, hay un dicho que dice: más vale troce que dure que paso que canse. Es importante seguir avanzando, y lo que hacemos este año de darle continuidad a través del grupo de impulso y tener a las agencias de salud y de agricultura para ver los temas de gestión coordinada de fronteras con las aduanas, el tema de seguridad, el comercio electrónico, de parte del Grupo Regional del Sector Privado de la OMA, muy agradecido de que se siga avanzando día a día con este tema, y estoy seguro que algún día vamos a estar aquí reunidos
festejando la conclusión de todo este esfuerzo de estas grandes entidades que están aquí impulsando estas iniciativas. Así que muchas gracias y felicidades a todos los participantes. Muchas gracias, Alfonso. E eu gostaria de convidar o Lucas Ferraz, que é o secretário de Negócios Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, aonde nós estamos realizando esse evento, para falar algumas palavras. Lucas, por favor. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu queria, primeiramente, cumprimentar o John, né, pelo convite, em nome de quem eu cumprimento todos os colegas aqui da mesa, e dizer que, bom, eu fui secretário de Comércio Internacional nos últimos 4 anos em Brasília. No último ano, eu estive responsável pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, e trabalhando muito, né, de perto, né, os colegas da Receita Federal, aqui o meu amigo Jackson Corbari. Enfrentamos aí grandes desafios, né, Jackson, e conseguimos, entendo eu, avanços importantes no tema da facilitação de comércio, que eu sempre digo e continuarei dizendo que é o maior programa de inserção internacional da economia brasileira. É desnecessário dizer o quanto o Brasil ainda precisa se inserir, né, no comércio internacional, nos fluxos de investimento, dado o tamanho da sua economia. E esses processos, naturalmente, de desburocratização e facilitação de comércio são fundamentais, né, já comprovados na literatura empírica. As barreiras, né, temporais e de burocratização, elas são maiores, inclusive, muitas vezes, do que as próprias tarifas de importação e outras barreiras que são colocadas ao comércio. A facilitação, né, o tempo, né, a eficiência aduaneira, já está também comprovada a sua importância para a integração, né, dos países nas cadeias de suprimentos internacionais, sobretudo para a indústria, né, onde o tempo de atraso, um dia de atraso, pode significar até um valor maior do que 2% da carga transportada. Entendo que fizemos avanços importantes, John, em Brasília nos últimos anos, juntos aqui com os colegas da Receita Federal. Nós eliminamos já o tempo, reduzimos, melhor dizendo, o tempo médio de exportação e importação no país de forma significativa, com o Portal Único, ainda que o Portal Único não esteja totalmente concluído, mas dos lados da exportação esse processo já foi concluído. Reduzimos uma média de 13 para cerca de 8 dias o processo de exportação no país, e mesmo sem concluir o lado das importações, reduzimos de 17 para cerca de 8 a 7 dias também o tempo médio de importação no país. Tudo isso significando uma economia da ordem de bilhões de dólares para os operadores de comércio no país. Gostaria também de mencionar os avanços na questão do licenciamento, né, nos últimos 4 anos em Brasília. Só na Secretaria de Comércio Exterior, nós eliminamos cerca de 700 mil licenças de importação a valores de 2019, que eram completamente desnecessárias. Em se tratando de comércio exterior de serviços, que hoje sabemos é o comércio que mais cresce no mundo, eliminamos o nosso querido Ciscoserve, né? Todo mundo aqui lembra, eu estava esperando só o pessoal falar. Foram cerca de 5 milhões de registros de exportação e importação de serviços que eram totalmente desnecessários e que burocratizavam a vida do empresário brasileiro, com empresas, inclusive, que tinham departamentos específicos criados só para, né, colocar os registros de exportação e importação no devido site. Ou seja, fizemos movimentos importantes, né? Obrigado. Fizemos movimentos importantes no sentido da desburocratização do comércio exterior. Eu também aqui não poderia deixar de mencionar, né, já que estamos falando de OEA, que é um programa extraordinário, a conclusão do acordo ATEC com os Estados Unidos, com um protocolo entre os mais modernos já negociados pelos Estados Unidos, palavra dos próprios americanos, na área de facilitação de comércio, que, entre outras questões, prevê o acordo de reconhecimento mútuo Brasil-Estados Unidos, o que potencializará enormemente o benefício do selo OEA. No âmbito da SESEX, criamos também o selo OEA-SESEX,
que dá acesso expedito às empresas OEA ao programa de drawback. Criamos o drawback também na área de serviços, insumos relacionados, né, à exportação, insumos de serviços que são posteriormente reprocessados, agora passarão também a ter, né, suspensão tributária dos impostos federais no primeiro momento, oxalá mais adiante também dos impostos, né, em outras esferas. E também criamos o programa Drawback, agora também aberto para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Enfim, eu acho que foi uma gama aí de medidas importantes na área de desburocratização e facilitação do comércio exterior. E o que nós queremos fazer nesse momento é trazer parte desses avanços aqui para o Estado de São Paulo, John. Existe também uma burocracia subnacional que precisa ser atacada. Continuaremos aqui na linha de agregar valor ao selo OEA, esse programa tão importante aqui no Estado de São Paulo também. Queremos criar, a exemplo do que já foi feito em Minas Gerais, o selo OEA paulista, né, com mais desburocratização no âmbito subnacional, acrescentando ao já, né, grandes benefícios que o próprio selo OEA traz, e queremos também criar aqui, de forma pioneira no Estado de São Paulo, o Comitê Paulista de Facilitação de Comércio. Queremos criar uma janela de diálogo entre o setor privado, né, e o governo, para que o setor privado nos ajude, né, a atacarmos em conjunto os principais gargalos da exportação e importação do comércio exterior aqui do Estado de São Paulo. Queremos integrar a indústria paulista, estamos falando de reindustrialização, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, né, as cadeias globais de valor. É bem lembrar aqui, para finalizar, que nos anos 90 tivemos o boom dessas cadeias, né, foi a grande explosão, foi a grande fragmentação internacional, né, do nosso comércio, mas lá se falava, né, o key driver, como nós chamamos, era a busca por eficiência. Nesse momento, né, que estamos vivendo essa reconfiguração das cadeias globais em função de uma série de fatores, guerras tarifárias, guerras propriamente ditas, Covid, Brexit, entre outros fatores, os key drivers são dois, né, a busca pela resiliência e a busca, né, pela aceleração da chamada Green Transition, e aí de olho nas mudanças climáticas. Eu diria que, dentro desses dois key drivers, o Brasil tem um destaque espetacular, né? Somos, do ponto de vista da resiliência, uma democracia consolidada, estamos relativamente perto de mercados importantes, como é o caso da União Europeia, do próprio Estados Unidos, e daí a fundamentalidade de nós concluirmos o acordo de livre comércio, né, com a União Europeia, que estará entre os maiores acordos de livre comércio, e que foi concluído lá em 2019, né, em 6 meses do governo passado. Nós concluímos a negociação e agora criou-se aí algumas dificuldades em função da questão ambiental, que eu espero que seja, né, atacada da forma mais rápida possível, né? Somos democracia, estamos perto, e também, no que tange à mudança climática, temos vantagens comparativas naturais na região, na América Latina como um todo, em particular no Brasil, em São Paulo. São Paulo é o maior produtor de etanol, né, entre os maiores produtores de etanol do mundo. Podemos sim, né, e já estamos trabalhando nisso, pensar na produção de hidrogênio verde a partir do etanol, para não falarmos de biogás, para não falarmos de biometano, energia solar, energia eólica, entre outras. Enfim, eu não quero me estender, John já está ali levantado, mas assim, é só para mencionar a importância desse debate de hoje, né? A importância desse evento, a importância do tema de facilitação. Como foi colocado aqui pelo Hernani, né, e por outros colegas, o momento global é mais do que nunca propício para que o Brasil e para que São Paulo, em particular, e aqui eu falo como secretário, né, tomemos vantagem dessa situação e façamos aqui, e continuamos, melhor dizendo, fazendo o nosso dever de casa, que é desburocratizar cada vez mais o comércio exterior brasileiro. Tá? Muito obrigado a todos e um bom evento para vocês. Obrigado, Lucas. E conta com a Aliança Procomex nesse esforço, tá certo? Não seria possível fazer esse evento sem nós termos patrocinadores que acreditassem ou que acreditem no esforço que está sendo feito. E eu quero pedir alguns desses também para se manifestar, começando com o Dr. Atílio Rulli, que é o vice-presidente de Relações Públicas da América Latina e Caribe, da Huawei, a quem somos muito gratos pelo patrocínio. Dr. Atílio. Bom dia, John. Bom dia a todos, a todas. Agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui representando
uma das maiores empresas de TIC do mundo, que é a Huawei. A Huawei está presente em 170 países, é uma empresa global, com mais de 207 mil colaboradores. E no Brasil nós estamos super honrados desse ano, fazemos 25 anos de existência no Brasil. O Brasil e a Rússia foram os primeiros países que a Huawei estabeleceu escritórios fora da China, e hoje nós estamos com mais 168 países. A Huawei é conhecida normalmente mais pelo setor de telecomunicações, onde ela iniciou seus trabalhos, mas hoje nós temos 4 grandes unidades de negócios. Sem dúvida, o setor de telecomunicações, onde nós temos 600 operadoras mundiais, nossos clientes. No Brasil, todas as operadoras de telecom são clientes da Huawei, mas nós temos também essa iniciativa desde da privatização, que coincide com os 25 anos da Huawei no Brasil, o orgulho de termos trabalhado do 2G, 3G, 4G, e, no ano passado, o início da implementação do 5G, que vai até 2029. Mas nós temos mais 3 grandes unidades de negócios. Uma delas é o setor de mercado corporativo, onde nós temos os grandes bancos, governo como cliente. Temos aqui no painel vários parceiros e clientes Huawei. E todo o setor de indústria, comércio e varejo também nesse mercado de enterprise, que é o corporativo, com outra linha de produtos. Temos também toda a parte de solução de computação em nuvem, que é uma unidade de negócios relativamente nova dentro da Huawei, aproximadamente 5 anos. E, como o Lucas comentou da sustentabilidade e da parte verde, poucas pessoas sabem, a Huawei tem uma unidade de negócios de solução de energia solar e fotovoltaica, com as maiores indústrias e usinas de energia solar no Brasil e no mundo. Então, hoje, nós temos usinas produzindo mais de 1 gigawatt por ano no Brasil, todas elas com solução Huawei, nessa questão de preservação do meio ambiente, energias renováveis, e nós investimos muito nesse setor também. Falando um pouco do tema do nosso evento, a Huawei ela se compromete, nesses 170 países que ela está presente, na questão da segurança, conformidade e o compliance com todas essas partes aduaneira, porque nós temos uma transação entre esses países que nós importamos, principalmente China. No Brasil, nós importamos bastante da China, mas nós temos também orgulho de termos 2 unidades Fabris aqui. Nós produzimos em Jundiaí e em Manaus. Desculpa, são as 2 unidades produtoras aqui, mas nós não produzimos tudo que nós vendemos no Brasil. E, com isso, é muito importante a participação dos programas da OEA de certificações. Hoje nós temos certificações, 34 certificações em 20 países, e 8 dessas certificações na América Latina, o que é muito importante para a região, o que facilita, o próprio Lucas comentou, o João comentou da agilidade. Tecnologia necessita de agilidade. A tecnologia ela tem uma obsolescência muito rápida. Se você não tem processos ágeis e seguros, você vai estar internalizando produtos que já estão na versão -1. Então, para nós da área de tecnologia, todo esse esforço das instituições mundiais, regionais, como a OEA, é muito importante, não só para os fornecedores, mas como para a sociedade e os consumidores estarem super atualizados com tudo que nós fazemos. Então, queria agradecer mais uma vez, John, e a todos a presença, e bom evento para todos. Muito obrigado, Atílio. Eu mencionei anteriormente, quero reforçar que a Huawei, além de patrocinador, também é investidor no Procomex, pelo qual nós somos muito gratos. Aliás, outro investidor no Procomex e patrocinador desse evento, e líder no tema de e-commerce, é o Fábio Baracate, que é o fundador e CEO da Synerlog, a quem eu passo a palavra. Bom dia, John. Bom dia a todos. Estou muito honrado aqui em participar desse painel, estar no palco aqui com ilustres colegas. Muito obrigado. Eu acho que a importância desse evento, John,
A gente tem vivido um momento de mudanças agora. O comércio eletrônico, a gente tem ouvido, né, nos últimos meses no Brasil, ser muito discutidos os temas de compliance, de regras. A gente tem ouvido falar de pagamento de impostos, se existe isenção, não existe. Eu acho que esse evento vai ter um papel preponderante nisso. O Procomex assumiu um papel de protagonismo nessa discussão. Então, acho que o nosso papel aqui, e o nosso da Synerlog também, nós podemos contribuir ano passado com o desenho do fluxo do processo, e eu acho que a gente tem que trazer aqui informações, dados para as pessoas. A gente tem uma mudança de regras que vai acontecer, né? A gente está falando, a partir de 1º de julho, vai ter uma mudança no comércio eletrônico, mas eu acho que é importante a gente dizer que essas mudanças não são no intuito ou no sentido de impedir o mercado, não é para travar o mercado, né? A Receita Federal ou os anuentes, a gente tem ouvido falar aqui, todos falaram dessa questão de conformidade, painel único. O papel dos anuentes não é impedir o mercado, é controlar o mercado, né? Então, é esse papel, essa mudança que a gente quer mostrar. Ou seja, que ferramentas serão necessárias. Eu acho que uma coisa que deve ficar claro, sem investimentos, sem treinamento das equipes, sem adequação, não vai ser possível. A gente não vai conseguir resolver um problema atual com ferramentas antigas. Então, acho que as mensagens que vão ser passadas aqui, as discussões, os debates, são importantes para poder apresentar ao público que mudanças são essas e para que eles estejam preparados para essas mudanças. E, principalmente, que isso não vai ter um caráter de redução de mercado, de diminuir o mercado. Pelo contrário, a ideia é abrir o mercado, é a gente poder promover a exportação de pequenos sellers, novas marcas poderem participar desse mercado nacional, que acaba sendo muito restrito exatamente pela falta de conformidade, pela falta de regras. Então, estou muito entusiasmado, desejo boa sorte a todos e um bom evento. Muito obrigado, Fábio. O próximo que eu vou convidar para falar é um amigo que tem tudo que a ver com o programa OEA no Brasil, porque ele foi a pessoa que o Procomex conseguiu convencer o Hernani e a equipe que estava desenvolvendo o programa OEA no Brasil, da gente trazer essa pessoa que, afinal de contas, criou o primeiro programa OEA no mundo, né? E ele hoje trabalha numa empresa que ainda não é investidora no Procomex, ainda, né? Mas é patrocinadora desse evento. Então, eu vou passar a palavra para o Lars Carlson. Lars. Obrigado, John, and bom dia. Good morning, everybody. I'm not going to speak in Swedish. But it's great to be back in Sao Paulo, in the region, in Brazil, in the Americas, after the troublesome years we've had. And of course, as John said, 9 years after we together started to build and design the AEO Brazil program with great success of many here in the room. Customs and border management has never been more important than now with the times we live in. And it's extremely important that we continue to develop all the time, as was said by several speakers on this specific event. So for us in Maersk, as an integrator of trade, as offering end-to-end services and products all around the world, moving 25% of the world trade in our ocean carriers, our airplanes, and our cross-border trucks, it is natural to us to be a sponsor of this AEO event in Brazil for Americas with Procomex and Receita Federal, because this is the best and biggest and most important event for AEO in the world. This region has been a leader on AEO for many years. And now it's time to take the next steps forward. It's time to use this event as a platform for the next generation, because as several said, and my friend Hernani said before, this is a great moment for Brazil, for Americas, to actually use that lead, to actually take a bigger lead. Because the good news is that we are accelerating on AEO connectivity, on digitalization, on simplifications for trade. The bad news is it's going too slow. So we'll have to speed up, and the only way we can do that is together. And we from Maersk are certainly willing to work with governments all around the world, the governments here, the international institutions, private sector partners and clients that are in the room to actually make that happen.
So it's a great opportunity, a great pride that we are here and supporting this event and supporting the work going forward. Thank you very much to Procomex and to Receita Federal and to everybody here. We are happy to be a part of this event. Thank you. Thank you, Lars. Este evento não seria possível se não fosse uma parceria com a Receita Federal. Tá? Começou essa parceria de fazer esse evento começou ainda quando o doutor Hernani era o subsecretário, o doutor Rachid, que está ali, que nos honra com sua presença, era o secretário da Receita Federal, né? E, ano a ano, temos tentado enriquecer esse evento, mas sem a parceria da Receita Federal e o esforço pessoal nos últimos anos do Dr. Jackson, nós não poderíamos fazer esse evento acontecer. Então, eu passo a palavra ao Jackson, por favor. Obrigado, John. Obrigado pelas palavras. Eu queria cumprimentar a todos os membros aqui do painel, os nossos colegas das aduanas dos demais países e das áreas da Vigilância Sanitária e da Agricultura que estiveram conosco nesses últimos 2 dias. Fizemos um intenso trabalho e chegamos a um excelente resultado. Queria cumprimentar também e agradecer o Banco Mundial, a OEA e todos aqueles, a IA Global Alliance, que já é parceira há anos desse evento, por proporcionar essa possibilidade de a gente discutir esses temas importantes para a aduana da região da América e Caribe. Eu queria só fazer uma reflexão, né, que quando o Hernani, o Lars e o John deram início ao programa OEA, eles inauguraram, na verdade, uma nova forma de gestão pública. Eu acho que nós nunca tínhamos experimentado algo dessa forma, né? Uma responsabilidade compartilhada entre setor público e setor privado, uma governança muito mais participativa, né? E essa forma que eles inauguraram tem norteado os nossos caminhos até hoje, né? Se estamos aqui no 9º evento e se estamos crescendo e estamos evoluindo e aperfeiçoando, é em função desse caminho, né, como disse o José, esse caminho que foi traçado lá no início. Essa possibilidade de, na diversidade do contato com o setor privado, com as demais agências de governo, é que tem enriquecido o que nós temos feito até agora. Nosso programa OEA, ele evolui, né, a cada ano que passa. Ano passado, nós firmamos o nosso acordo de reconhecimento mútuo com os Estados Unidos. Hoje, 57% das nossas exportações são abrangidas por acordos de reconhecimento mútuo, né? Estamos trabalhando para aumentar esse número. A nova IN-OEA está em consulta pública até o final desse mês, né? Se tudo der certo, né, estamos validando com o novo governo o nosso marco jurídico OEA. Né? Se tudo der certo, esse ano lançamos o marco jurídico. Estamos sempre crescendo e progredindo. Né? Esse é o fator mais importante, né? O portal único também, seguindo esse caminho, né, de compartilhamento e reflexão conjunta, ele também vem crescendo, né? Como frisou o Lucas, nós diminuímos os tempos em aproximadamente 50%, tanto de importação quanto de exportação. Nosso objetivo é, até o final do próximo ano, que 100% das declarações de importação sejam cursadas via portal único, e a declaração de importação nova, ela é uma declaração toda antecipada. Ou seja, todos os benefícios que hoje há com o despacho sobre águas, a nova declaração terá. E, para isso, nós temos realmente que avançar na gestão de riscos. O programa OEA é uma ferramenta fundamental para isso. Hoje, 40% das importações são feitas por operadores OEA, o que já nos diminui absurdamente a quantidade de risco, mitiga esse risco que nós temos nas importações. Em relação ao portal também, agora dia 1º de julho, nós vamos lançar o controle de carga aéreo. O controle de carga aéreo, nós estimamos que ele vai reduzir o tempo de despacho aéreo em torno de 80%. É um grande avanço. E nós estamos trabalhando da maneira mais moderna possível. Nós estamos trabalhando com dados, não com documentos. São
informações eletrônicas. São extremamente rápidas e estão dentro do que há de mais moderno, né, nas ferramentas da IATA, para que a gente possa avançar no portal único. E vamos continuar, né, nessa toada até a conclusão do portal. Também temos agora a parceria da Anvisa, né, se tudo der certo, vamos lançar o nosso programa OEA. Já tivemos bastante sucesso no OEA integrado com a CSEX, né, e o Lucas também nos convidou para nós fazermos uma parceria com o governo do Estado, né, e ampliarmos muito mais o nosso escopo de atuação. Mas, como eu falei, isso tudo dentro de um referencial, de um marco de governança bastante diferente, né, em relação ao que se faz no serviço público. Eu gostaria também de agradecer o John, né, pelo esforço também pessoal dele, né, ao longo desses anos. Todo mundo conhece, e quem participa sabe que o desprendimento dele em relação a esta causa da melhoria do comércio exterior é fundamental para que nós cheguemos no patamar que nós chegamos hoje. Obrigado a todos, um bom evento. Muito obrigado. Uma salva de palmas para esse painel fantástico. Vamos dissolver o painel agora. Vou pedir só para o Marcelo ficar no palco. Os demais eu agradeço e peço que tomem assentos. Muito obrigado a todos. Obrigado. O Marcelo Martínez é o gerente de projetos do Programa de Segurança, eu já mencionei anteriormente, e ele vai nos proferir uma palestra sobre segurança da cadeia de suprimento e a facilitação de comércio em nível regional. Marcelo. Muchas gracias, John. No sé si tiene la presentación, tengo que pedir si hay algún control. ¿Está? No. Bueno, mientras van colocando mi presentación, me presento, soy Marcelo Martínez, soy el actual gerente del programa de seguridad en la cadena de suministros y de la implementación de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El nombre es un poco exótico, pero hoy en día tengo la oportunidad de ser el primer panelista y eso me asegura que me van a prestar más atención e incluso que el tema que voy a exponer, voy a terminar hablando de facilitación al comercio, pero voy a hacer una introducción de lo que es seguridad, que es muy importante porque es un esfuerzo no solo de los gobiernos, sino del sector privado. Para poder aterrizar en mi exposición necesito traer algún antecedente que llame la atención y que genere esa preocupación y esa responsabilidad de todos nosotros. El comercio internacional desde los años 70 ha tenido bastante transformaciones, pero hay un caso anecdótico a nivel global que sucedió a través de un científico llamado Aku Khan, un científico pakistaní que empezó a trabajar en un laboratorio en la India y con la experiencia que ganó en la India empezó a hacer el desarrollo de un arma de destrucción masiva, un arma utilizando materiales nucleares. Su experiencia la llevó posteriormente a Pakistán y en Pakistán desarrolló un arma nuclear para ese país, pero posteriormente esto él generó una industria del desarrollo de este tipo de armas. Y esta industria que él generó está totalmente establecida, se presentaba en foros sobre científicos y laboratorios y él mediante unos trípticos repartía a diferentes participantes indicando que él tenía la posibilidad de desarrollar este tipo de armas. Lamentablemente, lo que logró hacer este señor es generó una red de comercio lícito e ilícito en el cual él tenía todo el know-how para traer productos de casi 30 países de manera legal e ilegal. Esa red, por supuesto, burlaba en algunos casos la seguridad de los países, pero al mismo tiempo generaba un peligro para la humanidad.
Esto despertó a las autoridades porque de esos 30 países involucrados se dieron cuenta que estaban saliendo materiales que tenían doble uso, y esos materiales podrían ser usados de manera pacífica o podrían ser utilizados para generar armas de destrucción masiva. Ahora quiero explicar a qué llevó esto a que las autoridades de los países en Naciones Unidas empiecen a conversar de cuál es la preocupación y de qué manera tenemos que trabajar con el sector privado en poder atender esta preocupación. Y se crea el concepto de comercio estratégico. Básicamente, el comercio estratégico en el marco de las Naciones Unidas y de los foros de seguridad contribuye a evitar la proliferación de armas de destrucción masiva mediante la detección, disuasión e interdicción de envíos ilegales y desvíos de productos controlados de bienes estratégicos. Allí hay que entender que los gobiernos tienen un compromiso y en nuestra región somos una región pacífica y que no tenemos esa problemática. Sin embargo, esas redes globales de comercio ilícito que se generan pueden aprovechar del sector privado, pueden aprovechar de las medidas que no necesariamente van a ir a controlar eso. Y se generó una serie de marco normativo para poder cuidar, en general a nivel global, la cadena de suministros. Y para esto existe un compendio de normativa internacional que es el Hard Law. Los compromisos, los países firman diferentes tratados y convenios para evitar que estos insumos que puedan acabar en armas de destrucción masiva acaben en malas manos. Y existe el Soft Law, que son los compromisos voluntarios que tienen los países para asumir estos instrumentos y evitar que los sectores privados puedan caer en este negocio. Voy a explicar muy rápidamente el soft law y con un simple ejemplo, pero antes de asustarlos, quiero preguntar si del sector privado de los representantes hay alguien que esté en la industria de la cerveza. Bueno, entonces va a ser más fácil explicarlo. Hay los fermentadores de la cerveza. Estos fermentadores son de uso pacífico, por supuesto, y además yo diría de uso distractivo. Yo creo que a muchos de aquí les gusta la cerveza. Pero estos fermentadores están en una lista que se llama la lista de uso dual, el cual pueden ser productos utilizados de manera maliciosa o de manera pacífica. Y estos fermentadores son un insumo para producir armas biológicas y químicas. Y ahora entro a esa definición porque cuando hablamos de comercio estratégico se enfoca a tratar de apalear el problema de esos insumos que pueden ser los inputs para producir armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Y el Hard Law son una lista de protocolos que los países firman para comprometerse a no involucrar al desarrollo de estos productos. Pero adicionalmente a lo que se han comprometido los países, existe la resolución 1540. Yo a un inicio me presentaba como coordinador de la región para la implementación de la 1540. Y la 1540, además de lo que los países se han comprometido, es una resolución que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual indica que los países tienen que trabajar para evitar que estos insumos, que estos productos que pueden acabar en armas de destrucción masiva, acaben en manos de agentes no estatales, incluidos los terroristas. Y se hace referencia a los agentes no estatales porque el sector privado, al no conocer estas medidas, puede caer en uno de estos negocios. Y por eso existen los diferentes programas, de ahí voy a ir aterrizando a lo que es la facilitación del comercio. Estos son básicamente los 3 párrafos operativos, al cual da un mandato a los países para que se comprometan a cumplir las leyes, a adoptar y hacer cumplir las leyes, el compliance, y a generar los mecanismos para evitar que exista esta proliferación. Y esos mecanismos son por parte del sector público, como se habló anteriormente, gestión coordinada de frontera, pero también
son para el sector privado para que puedan apoyar a diferentes programas a asegurar la cadena de suministros. Hoy en día, la OEA ha dado un mandato, y cuando hablo de OEA, hablo de Organización de Estados Americanos. Los países han dado un mandato al Comité Interamericano contra el Terrorismo para que pueda realizar una primera reunión con todas las autoridades del sector aduana, agricultura, salud y agencias de seguridad para que se pueda avanzar en la coordinación de fronteras. Y nosotros lo estamos tomando desde dos ámbitos, desde el sector de seguridad y de facilitación al comercio. Pero lo que no promovemos es generar mayores trabas al comercio. Todos los discursos de esta mañana, las autoridades han hecho mención que los esfuerzos, especialmente saliendo de una pandemia, tienen que buscar generar condiciones de facilitación del comercio. Entonces, estos esfuerzos de seguridad hoy en día no van solos, sino en realidad son programas de facilitación del comercio. Bajo este mandato hemos iniciado esas reuniones de estos 2 previos días para poder avanzar en la gestión coordinada de fronteras. ¿Y por qué la gestión coordinada de fronteras va directamente relacionado con estos materiales de uso dual? Porque si bien los países tienen el compromiso, lo promueven al interior de su sector privado, no necesariamente esto tiene las mismas condiciones de seguridad cuando pasa de un país a otro y cuando cruzan las fronteras. Y todos ustedes saben y ustedes son testigos que las fronteras y el personal que trabaja en esos espacios hace trabajos excesivos porque el comercio internacional de alguna otra forma siempre va rebasando a las capacidades. Y una forma de poder reducir eso es el uso de tecnología, pero lo más importante, la coordinación interinstitucional. Ustedes saben que si muchas instituciones podrían hacer las cosas de manera conjunta sin no replicarlas, facilitaría el trabajo a todos y sería mucho más eficiente. En uno de los proyectos que tenemos en la Organización de Estados Americanos relacionados con la seguridad de la cadena de suministros, tratamos de promover el programa Operador Económico Autorizado, pero ya diferenciando de sectores. Y uno de estos programas trata de fortalecer en las zonas francas, en las zonas económicas especiales, en las maquiladoras y cualquier término que se utilice, la seguridad, porque son parte de la cadena de suministro. Muchos de ustedes me dirán, en Brasil no tenemos este tipo de zonas francas de comercio internacional o de transformación de productos, pero ustedes son empresas exportadoras y con seguridad de alguna otra forma los que trabajan en transporte, en logística, están relacionados y trabajan con zonas francas en otros países. Las zonas francas han incrementado en nuestra región. A principios de siglo fue una fórmula que se dio para los países europeos, pero casi el 80% de las zonas francas se encuentran en nuestra región. Y de alguna otra forma siempre el sector exportador trabaja con estas zonas francas. Y como ustedes pueden ver, ya en los últimos 3 años, también a causa de la pandemia, y los esfuerzos de los gobiernos se están promoviendo y han empezado a crecer más estas zonas francas. Pero ¿a qué lleva todo esto? Es que las zonas francas también han sido unos espacios que lamentablemente han generado comercio ilícito. Y existen investigaciones que otorgan casi hasta el 3% del comercio ilícito a nivel global causado en estos espacios por el desconocimiento y el mal entendimiento que hay una libertad o hay una flexibilidad en las medidas de control. Pero también hay que prestar atención a lo que nos va a llevar el comercio electrónico y a través de estas zonas francas. Aquí he tratado de copiar algunas noticias de lo que pasa en Asia, lo que pasa en Dubái, lo que pasa en España, que las zonas francas han terminado siendo una fórmula para el comercio electrónico. El comercio electrónico hoy día está en nuestros países, tal vez no en la medida como está el comercio electrónico en países como el continente asiático, pero esto poco a poco va a llegar de tal forma que ese comercio va a ir más allá del comercio nacional y va a ser un comercio transfronterizo. Y muchos países han adoptado ideas para generar estos espacios
de comercio electrónico con condiciones de zonas económicas especiales para facilitar la distribución, pero al mismo tiempo para otorgar la facilidad a los gobiernos, a los fiscalizadores de tener un centro de distribución donde puedan ayudar con la fiscalización. No ha llegado aún esta tipología de comercio electrónico a la región, pero muy pronto ya hay algunos espacios que lo van a desarrollar. ¿Cómo aseguramos las zonas económicas especiales, las Free Trade Zone? Con seguridad y con facilitación al comercio y lo que se ha hablado, programa operador económico autorizado. Existen algunos países que ya han logrado certificar las administradoras y nosotros estamos promoviendo para que al menos se empiece a pensar a certificar a todos los operadores que de alguna forma trabajan en zonas francas. No es necesario que les explique cuál es el efecto y de cómo he llegado a hablar de armas de destrucción masiva y aterrizar en facilitación del comercio. Por cuestión de tiempo he tratado de hacer la reducción, pero tienen que tomar en cuenta que todas esas normativas que se han generado para generar seguridad en la cadena de suministros aterrizan en programas que son de facilitación al comercio y de seguridad. Un claro ejemplo es el programa del operador económico autorizado. Es parte de una estrategia de la Organización Mundial de Aduanas para el comercio estratégico, lo que mencionaba hace un momento, porque básicamente lo que el sector privado logra en ayudar a esta amenaza es que ustedes ayudan a las administraciones aduaneras a conocer la integridad del trabajo que hacen, como políticas de conoce tu cliente, know your client, o due diligence, que básicamente al obtener esa información y ustedes conocer cuál es el destino de los productos, están ayudando con estos esfuerzos. Están ayudando con comercio estratégico, con la resolución 1540 para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva y con los diferentes tratados que evitan que haya proliferación de armas químicas, nucleares y radiológicas. Espero que haya podido explicar esta iniciativa que todavía en nuestra región se está desarrollando. Esa resolución, su nombre dice 1540 y entre paréntesis ponen 2004 y es algo que recién se está aterrizando a nivel global. Si nosotros nos mantenemos con ese esfuerzo de contener esa seguridad y como siempre hemos sido una región segura, yo creo que el esfuerzo del sector privado va a apoyar a que no existan estos incidentes a futuro y sigamos viviendo en una región de paz. Muchas gracias. Muito obrigado, Marcelo. Ok. Muito obrigado, Marcelo. Nós vamos fazer em 3 minutos um coffee break. Mas antes disso, eu queria falar de um programa que nós estamos tendo orgulho de participar e que, na verdade, vai ser lançado amanhã, né? Depois de muitos meses de trabalho. Esse programa surgiu de uma visão... Falta a apresentação. Esse programa, Portal Jovem do Comércio Exterior, surgiu de uma conversa da nossa equipe do que é que nós poderíamos fazer para ajudar com a questão criada principalmente ou também pela pandemia. O que é que nós poderíamos fazer? E a decisão foi, primeiro, qual era o nosso público? Nós queríamos trabalhar com jovens que talvez não tivessem tanta possibilidade de acesso à economia. E segundo, o que é que nós podíamos fazer? Nós não queríamos inventar a roda. O que é que nós tínhamos que nós podíamos oferecer? Era conhecimento. Então, nós desenvolvemos um programa desenvolvemos a ideia de criar uma plataforma para ajudar as pessoas construindo um país com menos desigualdades e dando a elas oportunidade profissional.
E o primeiro projeto, então, foi: nós queremos apoiar jovens e colocá-los em condições de ingressar no ambiente de trabalho. Tá? Mas nós não somos especialistas em fazer isso. Então, nós procuramos uma organização que é especialista há 50 anos em fazer isso, que é a ONG Vocação, cujo presidente está aqui, meu amigo Celso Freitas. Fica de pé, Celso, só preciso te conhecer. Tá? E começamos o trabalho, na verdade, realizando entrevistas com empresas que têm, perguntando para elas o que é que vocês querem de um jovem que está começando na sua empresa. E descobrimos, inclusive, que algumas das pessoas com quem nós conversamos tinham começado assim também. Foram aprendizes, inicialmente, na sua carreira. Tá? Nós compilamos os dados que elas nos forneceram e compartilhamos esses insumos com Vocação, que tem especialidade em treinamento de jovens, tem diversos programas de treinamento de jovens, tá? E desenvolvemos o conteúdo desse curso de comércio exterior para jovens, e as inscrições foram abertas em maio desse ano, né, nesse mês, e já tem 116 jovens inscritos. É um dos cursos mais procurados aqui oferecidos pelo Vocação até hoje. Tá? E o lançamento vai ser amanhã. Tá? Então, se sua empresa, tem uma política de contratação de jovens, gostaria que vocês participassem. Esse QR Code aqui te dá acesso a mais informações sobre esse programa. Tá? Nós já temos empresas começando a conversar com Vocação. Esse é um programa de 60 horas, tá certo, Gerson? Não deixa eu mentir, tá? 60 horas, tá certo? Que vai ser feito de forma eletrônica. O acesso pode ser por telefone, tá? E eu quero que a turma toda da Vocação fique de pé, para vocês saberem, se quiserem mais informação sobre esse programa, durante o coffee break, eles estarão às ordens. E temos 3 jovens aqui que vieram também participar do evento, para que possam já começar a ter exposição à questão do comércio exterior. Então, pessoal, uma salva de palmas para a Vocação. E vamos colocar um pouco de cafeína no nosso físico, ok? Por favor, estejam de volta às 10. Vocês vão ouvir um sininho tocando às 10h45. Quando tocar o sininho, voltem, por favor. Obrigado.